tem as definições de transfusão maciça. São várias as definições, as clássicas, né, que a gente encontra. A mais comum é uma volemia 24 horas. 10 unidades de hemácias também 24 horas. Só que elas não transmitem intensidade e dinamismo do quadro de sangramento maciço e de transfusão maciça, né, para tratar um quadro de sangramento maciço. Além disso, como eu falei, tem um viés de seleção de sobreviventes. Quer dizer, um paciente que morreu depois de receber 5 unidades de concentrado de hemácias, acaba não sendo classificado como tendo recebido transfusão maciça. Portanto, há definições mais dinâmicas. Por exemplo, essa última aqui em vermelho, o limite de administração crítico, digamos assim, que é o paciente que já pode ser classificado como em risco, pelo menos em risco de transfusão maciça, exatamente para desencadear os protocolos de atendimento desses pacientes. Então, essa classificação aqui enquadra todo paciente que recebeu 3 unidades de concentrado de hemocomponente, qualquer que seja, em 1 hora, nas primeiras 24 horas do trauma. Quer dizer, é uma definição interessante porque ela identifica, né, uma maior mortalidade desse grupo de pacientes, que deu 4 vezes maior, e identificou 75% dos óbitos de acordo com esse grupo aqui. Uma outra definição também seriam 3 unidades de ressuscitação, quer dizer, na verdade, você já computaria o soro fisiológico, enfim, coloide, alguma coisa que o paciente tenha recebido antes, né? Bom, a hemorragia aguda tem várias causas, vocês sabem disso. Eu vou me ater principalmente ao trauma. O trauma é o paradigma, né, do paciente que necessita de transfusão maciça. Mas há outras, por exemplo, o transplante de fígado. Cada vez se transfunde menos, né, em transplante de fígado, mas é um paciente sob risco de transfusão maciça. Além de outras condições clínicas aqui. Bom, falando principalmente no trauma, mas dá para transpor muita coisa do trauma para outras situações. Veja só, o trauma é um grande problema epidemiológico. O número de óbitos por ano se conta na casa dos milhões. 5, 6 milhões por ano, né? Em muitos locais é a terceira causa de morte. Dos traumas, a primeira, o mais importante, são os acidentes de trânsito. E a OMS prevê um aumento do número de casos, pelo menos até 2030. Em alguns países já está diminuindo, mas a tendência mundial é um aumento nos próximos anos, né? A mortalidade, em geral, o paciente vai a óbito na UTI, ou então, antes até de chegar na UTI, mas quando na UTI, identificou-se uma queda, né, nos países desenvolvidos, uma queda lenta, ano a ano, de mais ou menos 2% por ano, né, no número de óbitos. Aqui à direita, né, numa revisão sistemática de muitos artigos, observou-se que a quantidade a causa do óbito tem mudado ao longo do tempo. Por exemplo, tem caído levemente sepse, o quadro pulmonar, né, de SARA tem diminuído, e também a falência de múltiplos órgãos tem caído levemente, tem aumentado. Então, a percentagem de traumatismo craniano, na verdade, é proporcional isso aqui, portanto, se diminuem esses, há um aumento proporcional dos outros. Quer dizer, então, o traumatismo craniano e a hemorragia aguda são as principais causas de óbito no trauma, tá certo? Eu não vou falar de traumatismo craniano aqui, a não ser para comparar alguma coisa com hemorragia. A gente vai se ater a hemorragia, né? Então, aqui tem alguns países, né, uma representação de alguns países, na América do Sul, por exemplo. Quer dizer, a maior parte das causas aqui em preto é traumatismo craniano. Em segundo lugar, vem hemorragia como causa de óbito no trauma. Isso aqui é no Brasil. Isso aqui é no Brasil, na Revista de Saúde Pública, publicada recentemente, quer dizer, é quase 70 mil o número de óbitos por trauma no ano, né? E no Sudeste, 30 e poucas mil.
Aqui já é nos Estados Unidos, em que dá mais ou menos 50 mil, né, por ano, enfim. Bom, reforçando ainda, né, num outro artigo isso, quer dizer, a hemorragia mais ou menos responde por 1/3 das causas nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas e antes do hospital. Depois das 24 horas iniciais, depois do atendimento inicial, ela já perde muita importância e sobressai aqui o traumatismo craniano e outras causas. Tá? Então, o importante é no começo. Veja bem, esse slide aqui mostra bem isso. Quer dizer, em preto aqui são as causas por hemorragia, que é a mais importante no primeiro dia, especialmente nas primeiras horas. Então, vocês vejam só, em 1, 2 horas, né, a hemorragia é a que prevalece. Isso é fundamental, sabe? Porque a gente tem que tomar as decisões de tratamento da transfusão maciça assim que o paciente chega. Portanto, nós não temos 24 horas, ou 10 horas, ou 5 horas para tomar as decisões atinentes às medidas transfusionais. Por isso eu falei daquelas definições logo ao início, que não correspondem ao dinamismo de uma situação como essa. Então, vamos lá. O trauma tem muita importância, né? Quer dizer, a coagulopatia e o choque hemorrágico têm muita importância. Quer dizer, nós temos basicamente 2 mecanismos, 2 explicações do sangramento no trauma, são óbvias, né? A primeira delas, que é uma lesão direta dos vasos com perda de sangue. A segunda, que muitas vezes passa despercebida, é a coagulopatia, tá? Que tem várias causas. A própria transfusão pode acentuar ou desencadear a coagulopatia, mas outras medidas também podem, né? Aqui nesse slide, isso em trabalhos nos Estados Unidos, no Canadá principalmente, mostra que 1/3 dos pacientes, à entrada, à admissão do hospital, já apresentam um quadro de coagulopatia. Eu suponho que no Brasil isso seja maior, porque os pacientes demoram mais para chegar ao hospital. Então é possível que isso seja maior aqui. E a coagulopatia representa, né, significa 5 vezes risco de óbito. Então é preciso identificar o paciente em coagulopatia à admissão do hospital. A mortalidade aumenta muito. Bom, o choque hemorrágico, né, cursa com a chamada tríade fatal. Eu nem gosto muito desse, eu acho meio melodramático, mas enfim. Quer dizer, o paciente chega com hipotermia, é frequente a hipotermia, já chega em acidose e em coagulopatia. O paciente com todos esses 3 aspectos aqui tem uma taxa de mortalidade altíssima, né? Na coagulopatia, que vai ser o nosso foco, quer dizer, a gente percebe uma diminuição de procoagulantes, um aumento da proteína C reativada. A plaquetopenia acaba aparecendo, mas não no primeiro momento. O interessante é que a maioria desses pacientes já apresenta disfunção plaquetária à admissão do hospital, portanto, talvez tenha sentido mesmo em transfundir plaquetas logo ao início, mesmo sem plaquetopenia, ou sem até se preocupar muito com o número de plaquetas. E o que sobressai ultimamente é o quadro de lesão endotelial, chamada endoteliopatia, que a maioria desses pacientes apresenta rapidamente nas primeiras horas, né? Que explica muito do que ocorre nessa situação. Então, a lesão endotelial, né, é central no quadro do choque hemorrágico e no sangramento maciço. Ela explica, e ela pode ser avaliada por uma série de maneiras, né? Tem maneiras relativamente fáceis de avaliar a lesão endotelial. E ela leva, né, ela é central na coagulopatia do trauma. Bom, veja só, como a gente, né, avalia a coagulopatia induzida pelo trauma?
Pode parecer muito difícil, na verdade é muito sofisticado, uma coisa meio demorada para avaliar, mas tem maneiras, eu vou chegar nisso, né? Tem maneiras de a gente avaliar isso melhor. Mas aqui, numa comparação, né? Quer dizer, o paciente com a coagulopatia do trauma já se apresenta muitas vezes com diminuição de alguns fatores da coagulação. Por exemplo, o fator 5, entre outros. Mas não o fator 8. Isso é importante. O fator 8 é uma proteína de fase aguda, ela muitas vezes está até aumentada à admissão, ao atendimento. O dímeros D também costuma estar aumentado logo de cara. Tá? E como eu falei, o paciente não apresenta a plaquetopenia logo no início. Mais tardiamente, ele vai apresentar graus variados de plaquetopenia. Tá? Mas ao início ele não apresenta, porque não deu tempo ainda. Né? Em geral, a plaquetopenia é observada ou por consumo, quando concomitantemente o paciente apresenta coagulação intravascular disseminada, por exemplo, com lesões de esmagamento, né? Ou ao longo das horas subsequentes, principalmente se ele não recebeu transfusão de plaquetas. Né? A gente sabe que depois da troca de uma volemia plasmática, a plaqueta, aí então a plaqueta começa a ter uma queda substancial, para baixo de 100 mil. Né? Mas, enfim, antes disso, o paciente muitas vezes já tem consumo de plaquetas, porque existe algum componente de coagulação intravascular disseminada. Além disso, não se esqueçam da plaquetopatia. Então, a questão não é só de concentração de número. Né? Outra coisa importante é que o endotélio lesado, e a lesão é rápida, né, pode ser avaliado pela liberação do fator de Von-Willebrand, que também é uma proteína de fase aguda, né, assim como o fator 8, ele aumenta e carrega junto o fator 8. O Sindecam-1, mas a gente não precisa disso, né? Esses são mecanismos, digamos, de investigação. Mas que vocês têm que saber, o Sindecam-1, por exemplo, é um dos componentes do glicocálix, que é aquela camada que protege o endotélio. É como se fosse uma cera cobrindo aquele ladrilho, né, que é o endotélio. Então, uma das primeiras coisas que ocorre é uma dissolução dessa cera. Veja bem, isso não é uma cera, né? Mas enfim. E você pode dosar componentes do glicocálix. E um dos mais fáceis de dosar é o Sindecam-1, que aumenta nesse tipo de situação. Mas veja bem, vamos partindo aqui mais para a nossa realidade, né? Que é a realidade de todo mundo, inclusive. Alguns testes são muito importantes. O tempo de protrombina, por exemplo. O tempo de protrombina é um excelente marcador da coagulopatia. Então, aquele paciente que tem um aumento do tempo de protrombina, e nem precisa ser um super aumento, quer dizer, 1,5, né, uma razão, ou o INR, eu vou usar intercambiavelmente, os dois não são exatamente a mesma coisa, mas enfim. Aqui é mais a razão, é melhor a razão, mas às vezes sai o resultado como INR, ou RNI. A gente pode usar também. Quanto mais prolongado, é uma coisa óbvia, mas quanto mais prolongado, maior é a taxa de mortalidade, mais grave é a lesão. Certo? Então, o tempo de protrombina pode ser usado como um excelente marcador. É que ele demora, né? Demora para ficar pronto. Demora 1h30, às vezes até mais. 1h30, 1 hora. Tá? Raramente menos do que isso. Então, vejam só, existe uma possibilidade nos serviços menores de atendimento ao trauma, quer dizer, cidades menores, que na beira de uma estrada muito movimentada, podem adotar o tempo de protrombina, mas existe um tempo de protrombina rápido, de sangue total, né, que também pode ser usado. O problema, como que eu chamei aqui de lanterna na popa, né, é que ele ilumina para trás o tempo de protrombina. Quer dizer, quando você obteve o resultado 1h30 depois, né, você viu o que aconteceu 1 hora antes, e não naquele exato momento. E como eu falei, essa situação é muito dinâmica, né? Entretanto, iluminar para trás também ajuda, né? Entender o presente. Quer dizer, é o que é possível no nosso meio. Depois eu vou comentar de outros testes laboratoriais que podem ser adotados. O fibrinogênio é o fator da coagulação mais importante na questão da coagulopatia do trauma. Né? Ele cai logo, ele é o fator mais afetado, ele é o componente final, é o fator da coagulação em maior concentração que existe.
porque a cascata da população também é de amplificação, que chega no fibrinogênio, e é nele que desemboca toda a coagulação. Portanto, ele é o fator mais importante. Existem algumas dicas de saber quando há a hipofibrinogenia. Né? A dosagem do fibrinogênio demora. Eu não estou sugerindo que ela tenha de ser feita obrigatoriamente, apesar de ser recomendada, mesmo que você obtenha esse resultado muitas horas depois. É útil fazer. Mas no momento de tomar as decisões, existem alguns marcadores que sugerem a hipofibrinogenia. Por exemplo, a anemia. Pacientes com menos de 10 de hemoglobina, né, muito provavelmente têm hipofibrinogenia de acordo com esse autor aqui. Né? Quer dizer, eles tinham fibrinogênio abaixo de 150. Certo? Então, a hemoglobina é um excelente indicador, um biomarcador de fibrinogênio reduzido. Tá? Além disso, o fibrinogênio é um importante fator de prognóstico. Né? Quanto mais baixo, pior é o prognóstico do paciente. Tá? Outro indicador da hipofibrinogenia é a hipotensão. Quer dizer, pacientes que chegam com uma pressão arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio têm uma concentração de fibrinogênio, em geral, abaixo de 200 miligramas, 200 miligramas por decilitro. Né? Então, também já é um indicador, digamos assim, razoável. Né? Então, paciente hipotenso e com hemoglobina inferior a 10, quase certamente tem hipofibrinogenia. Isso é importante para as decisões subsequentes. Né? Então, aqui mostra mais ou menos isso, quer dizer, e é claro que isso é óbvio, né? Mas veja bem, a hipotensão sistólica está muito relacionada à mortalidade. Abaixo de 110, aumenta muito a mortalidade, quanto mais baixo. Eu sei que tudo isso é óbvio, né? Mas, enfim, essas pessoas mostraram o óbvio, né? E aqui tem um dado muito interessante, na minha opinião. Quer dizer, eles avaliaram quase 1 milhão de pessoas, né? Você veja só, a mortalidade aumenta em 5% para cada 10 milímetros de mercúrio a menos de pressão arterial sistólica. Então, o médico tem condição de avaliar tudo isso à beira do leito, ali no momento do atendimento. Em 10 minutos ele consegue ter um quadro que dá apoio para as decisões transfusionais que ele tem de tomar. É claro que as pressões críticas, digamos assim, dependem um pouco da idade. Né? Então, pessoas mais idosas toleram menos a hipotensão. Mas, enfim. Então, os diagnósticos preditivos de risco de evoluir para a transfusão maciça. Quer dizer, tudo isso é para preparar, né, o médico para tomar a decisão de adotar o gatilho que desencadeia a transfusão maciça. Bom, o que eu sugiro fazer de exame, né, para nós aqui na nossa realidade? Logo de cara, hemograma, tempo de protrombina. É claro que a gente pede os outros, mas esses eu acho que são fundamentais. Com isso a gente consegue avaliar o paciente. Ele pode ser repetido, e talvez deva ser repetido, em períodos assim, mais ou menos pré-estabelecidos. Digamos a cada meia hora ou a cada hora. Lá no final eu vou falar um pouco de teste de risco elástico. Mas vejam bem, esses testes têm que ser feitos logo de cara. Mesmo que você não tenha acesso aos resultados, como eu já falei. Por exemplo, fibrinogênio, dímeros D. Às vezes não dá para fazer dímeros D. Né? Mas enfim, ele não é fundamental no primeiro momento. Por que tudo isso? Porque há vários sistemas de pontuação, né, que indicam o paciente que vai para a transfusão maciça. Então, é claro que não dá para... Eu não vou explicar esse quadro aqui. Isso aqui é só para mostrar que tem um monte de sistemas de pontuação que indicam o paciente que vai para... Eu gosto muito desse ABC, que está um pouco melhor delineado aqui. Né? Esse ABC é interessantíssimo, porque ele não depende de nenhum exame laboratorial. Está certo que ele depende do ultrassom de abdômen. Cada vez os serviços fazem mais, né? Mas vejam só. Lesão penetrante. A lesão penetrante é pior, ela acarreta mais hemorragia. Né? Está mais associada ao quadro de transfusão maciça. Então recebe um ponto.
PA sistólica, 90 ou menos, mais um ponto. Frequência cardíaca, acima de 120, mais um ponto. Se tiver sangue no abdômen, que é uma ultrassom rápido que se faz em poucos minutos, mais um ponto. Nem todos os serviços dispõem desse ultrassom aqui, mas muitos já dispõem, viu? Que eu andei conversando aí, muitos já dispõem. Inclusive o médico intensivista também pode fazer isso, entendeu? Emergencialista pode fazer isso. Cada vez mais é o médico emergencialista que faz esse ultrassom. Com 2 pontos ou mais, quer dizer, você já pode desencadear o atendimento de transfusão maciça. Tem uma grande acurácia, tem uma boa especificidade, então não depende de nenhum exame laboratorial, porque demora um pouco, né, os exames. Ele foi modificado porque ele incluiu, né, o trauma pélvico. Teve gente que achava, e na verdade com razão, que o trauma pélvico está associado a muita hemorragia. Então tem um item a mais aqui de trauma pélvico. Mas veja só, então o sistema ABC. Se você tem 2 pontos, 30% dos pacientes vão para a transfusão maciça. Se você tem 3, 60%. E se você tem os 4, aqueles 4 que eu mencionei, todos necessitam de transfusão maciça. Tá? Então é um bom indicador. E o médico faz isso em 5 minutos, à beira do leito ali. Bom, falando da evolução aqui, né, dos cuidados. Veja bem, antes da década de 60, aí, né, de 70, era o sangue total que era usado. Basicamente, o sangue total nas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o sangue total tem uma história gloriosa. Eu vou voltar a ela daqui a pouco, a esse componente daqui a pouco. Depois dos anos 70, principalmente depois dos anos 80, com alguns trabalhos que sugeriam benefícios com o uso de cristalóide, depois coloide, passou-se a essa fase de usar hemácia e cristalóide coloide. Eu mesmo fiz muito isso, viu? Na época de residente, depois. Quer dizer, eu usava soro fisiológico, né? Depois disso, observou-se que esses produtos até pioravam, né? Pioravam a questão da coagulopatia induzida pelo trauma, que em inglês tem uma sigla de TIC, e muita gente fala isso assim mesmo em português. Então, TIC foi reconhecido como uma entidade autônoma em 2003, e a partir de então, né, depois de alguns estudos que eu vou mencionar, abandonou-se o uso praticamente abandonou o uso desse tipo de solução. Portanto, na estratégia do controle de danos, como é dito ultimamente, tem a questão da hipotensão controlada. Eu não vou entrar em detalhes, é muito difícil de fazer, viver meio que na beira do abismo, digamos assim, deixar o paciente hipotenso, numa hipotensão por um tempo, para reduzir a perda de sangue. Isso aqui é muito difícil de fazer, ninguém sabe exatamente qual é a hipotensão, é muito variável de um paciente para o outro, mas vocês vão ler em artigos que isso existe. Não se sabe se isso é aceitável no paciente, por exemplo, com traumatismo craniano. Né? Tá? Fundamental são os procedimentos imediatos para conter a hemorragia. Então, o cirurgião não vai fazer aquela cirurgia definitiva. Ele vai fazer os procedimentos cirúrgicos para conter a hemorragia e adotar o protocolo de transfusão maciça. Certo? Bom, falando lá dos cristalóides, esse Shoemaker aqui, né? Na década de 80, esse e outros grupos sugeriram benefício com o uso de cristalóide. Eu acho até que pode ter algum sentido no uso de cristalóide quando o paciente perdeu pouco sangue, né? Já não está mais perdendo sangue e você só quer elevar um pouco a pressão arterial. Aí tem sentido. Mas o uso de cristalóides em transfusão maciça está associado à lesão endotelial, à insuficiência funcional de órgãos, a coagulopatia dilucional, tá? Anemia dilucional, evidentemente, e aumenta a hemorragia. Eu diria que ele está, inclusive, associado à queda do pH. Viu? Quer dizer, ele favorece a acidose. Então, observou-se, né, em estudos retrospectivos, né, que ele poderia estar associado ao aumento da mortalidade. Principalmente nos pacientes que recebiam grandes volumes de solução cristalóide. Por exemplo, aqui, 5 litros ou mais, tá certo? Então, estava associado ao aumento da mortalidade.
Eu também peguei essa época aqui, do uso de solução isotônica, que é mais fácil de administrar, mais rápida, né? Eu cheguei, inclusive, a ver isso, tinha alguns cirurgiões que eram adeptos do uso da solução hipertônicas, solução salina hipertônica. Mas não houve vantagem de mortalidade em relação à salina isotônica. Portanto, isso também não foi para frente. Depois vieram os colóides. Até recentemente, os colóides foram, e até são usados ainda, né? Gelatina, eu me lembro que a gente usava uma gelatina, esqueci o nome comercial dela. Na UE tinha gelatina, a gente usava ela às vezes, viu? Eu cheguei a usar bom, Destana, todo mundo conhece, e o hidroxietilamida, que foi o mais recentemente usado. O Hospital das Clínicas ainda dispõe dele, que é o hidroxietilamida de 130 kilodaltons, não é o de alto peso molecular, mas é o de 130, chamado Volufen. Ele ainda é disponível aqui. No entanto, não houve benefício em relação aos cristalóides. Tá? Não houve benefício. E depois a gente vai ver que eles são bem piores do que os endocomponentes, né? Bom, esse é um trabalho fundamental, publicado mais de 10 anos atrás. Ele foi um estudo retrospectivo em campo de batalha, digamos assim, mas ele chamou atenção para uma coisa fundamental. Quer dizer, quanto mais se usa plasma em relação à hemácia, menor é a mortalidade. Então, aqui uma razão de um plasma para 8 unidades de concentrado de hemácias, a mortalidade era muito maior do que quando era quase 1 para 1, que era de 20% aqui. Aqui 2/3 morriam. Tá? Então, foi um estudo retrospectivo no Iraque. Mas veja bem, a causa de óbito por hemorragia também diminuía. Tá? Então, isso sugeriu que talvez fosse benéfico aumentar a percentagem, né, a razão de plasma nisso. Então, isso motivou a implementação de estudos controlados. Para isso servem os estudos retrospectivos também. Para sugerir, indicar que talvez ali tenha alguma vantagem, tenha alguma coisa a ser melhor observada. Esse é um estudo também muito importante do Hong Kong, esse grupo nos Estados Unidos, também no Canadá, né, tem muito estudo que envolve os dois, multicêntrico que envolve os dois países. Né? Então, esse foi um estudo observacional, como eu mostrava, de mais de 1.000 pacientes. O que eles mostraram foi que uma razão mais alta, rapidamente, quer dizer, aqui ele fala nas primeiras 6 horas do atendimento, depois de 6 horas não foi observado. Quer dizer, então algo que tem que ser feito rapidamente, né, nas primeiras horas. Quer dizer, parece haver benefício com razões mais altas plasma-hemácias, tá? Com diminuição da mortalidade. Foi isso. Então isso tem que ser feito logo de cara, depois não adianta. Né? Então esse foi um estudo observacional muito importante. Plasma e plaquetas, viu? Aqui também já entraram as plaquetas. Aqui já é um estudo publicado na JAMA. Esse sim é um estudo próprio, muito conhecido. É um estudo, assim, um divisor de águas. Vocês vejam só, eu pus esses 3 estudos encadeados para mostrar mais ou menos como é a sequência. Estudo observacional retrospectivo, um estudo observacional prospectivo e depois um estudo controlado, um estudo de alocação aleatória, dito randomizado. É assim que as coisas evoluem, né? Então, esse aqui já é um estudo randomizado, que é um divisor de água, pelo mesmo grupo, né? O Hong Kong está aqui de novo, publicado na JAMA, em que ele avaliou, quer dizer, já se sabia que uma razão muito próxima de 1 era ideal. Portanto, ele não pôs 1 para 1 para 4, porque eles achavam para 8, para 4, para 16. Porque já se acreditava que uma razão mais próxima de 1. Portanto, eles não, eu imagino, né, eles não consideraram, talvez até ético, fazer razões menores do que essa, 4 e 8, como nos estudos iniciais retrospectivos. Então ele fez 1 para 1 para 1, veja bem, 1 para 1 para 1, uma hemácia, um plasma e uma plaqueta. E aqui
um plasma, uma plaqueta e duas hemácias, né? Então ele quis avaliar uma coisa meio difícil de observar, veja bem. E o que eles observaram foi o seguinte, ó, na razão 1 para 1, na razão 1, né? Existia uma melhor correção da hemostasia. Foi significativo. Eles não observaram grande alteração na mortalidade. Entretanto, observaram uma redução da mortalidade significativa por exsanguinação. Quer dizer, por choque hemorrágico, né? Na razão de 1, em vez de razão de 1 para 2. Tá certo? Então, esse estudo aqui mostrou que a razão tem que ser por aí. Tá? Isso não foi depois observado por outros, sabe? De 1 para 2, 1 para 1, quer dizer, alguma coisa por aí, né? Agora, esse é um estudo derivado do anterior. Então, eles observaram que em mais de 250 pacientes, 261 pacientes que não receberam o segundo pacote transfusional. Então, pacotes transfusionais, você libera tudo de uma vez, né? Então, um hemácio, claro, um plaqueta, depois de desencadear. Ou 1 e 2. Né? Os que não receberam o segundo, né? Quer dizer, aqui foi mais para avaliar a questão da plaqueta, né? Foi mais para avaliar. Já sugeria que a plaqueta tinha importância também, tá certo? Então, vocês se lembram que a plaquetopatia é algo que ocorre logo de cara, né, nesses pacientes. Talvez pela hipotermia, talvez pela acidose, talvez porque elas sejam ativadas, na verdade elas são ativadas, viu? Então elas esgotam sua capacidade hemostática rapidamente, mesmo que continue ali em circulação. Parece que é uma ativação não localizada da plaqueta. Tá? Isso é importante. No entanto, uma revisão sistemática, veja bem, foi publicada recentemente, mas só tem 2 artigos. Só tem 2 artigos. Esse do Hong Kong e um outro, né, publicado um pouco antes, mas com um N muito menor, que acabou mostrando que essa razão de 1 para 1 e 1 para 2 não tinha diferença. Portanto, é muito lícito usar atualmente, esse é o último estudo, uma razão 1 para 1 para 2, tá certo? Ou 1 para 1 para 1, se quiserem, mas enfim, é por aí. Num pacote transfusional de hemocomponentes. Num pacote transfusional. Depois eu vou falar de outro assunto, hein? Porque veja bem, o que é uma razão de 1 para 1 para 1? Quer dizer, o que é uma unidade hemácia, um plasma e uma unidade de plaquetas? É um sangue total, reconstituído. Então, vamos falar um pouco do sangue total, tá certo? Do sangue total não reconstituído. O sangue total, como eu falei, né, tem uma história gloriosa. Ele foi usado em muitas guerras, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, muito usado. Né? Foi aí, inclusive, que se descobriu o uso do citrato, né, em 1915, e que proporcionou o uso do sangue total em frascos de vidro ainda. Os frascos de vidro, talvez até alguns de nós, assim, bem mais idosos, tenham visto isso, usar frasco de vidro. Não é da minha época. Mas o uso de sangue total foi usado, inclusive, recentemente. Foi reativado o interesse nessas guerras do Iraque e do Afeganistão, pelas dificuldades de armazenar hemocomponentes, armazenar plaqueta no meio do deserto, né, sem doadores. Tá? Então, se usou sangue total fresco lá, porque era o doador era alguém da equipe que não era de combate e que tinha sua sorologia feita periodicamente e era um banco de sangue em pé, digamos assim, né? Quer dizer, ele doava nos momentos de necessidade e o sangue era usado fresco. Isso é impossível na nossa vida civil aqui, porque são vários os exames que têm de ser feitos, tem de ser feita a sorologia, enfim, não dá para usar sangue total fresco. Mas o sangue total refrigerado pode ser usado sim, porque ele mantém uma atividade, uma função hemostática variável, apesar de uma certa perda de plaquetas, progressiva de plaquetas, mas a gente vai ver que ainda assim dá para usar. Além disso, né, se nós pensarmos no sangue total do tipo O, com baixo título de anti-A e de anti-B, esse talvez seja um sangue de fato universal, né? É muito interessante isso, mas vamos lá. Função hemostática do sangue total. Aqui eu errei, não é plaqueta, hein? Eu pus plaqueta aqui, não é plaqueta aqui. Aqui são os testes da coagulação, tá certo? Então aqui é o TP e aqui é o TTPA.
Veja bem que por alguns dias, o aumento do TP e do TTPA até que não são tão grandes assim. Ele mantém uma atividade hemostática bem razoável, até por, sei lá, 10 dias. Tá? Alguns falam até em 2 semanas. Tá? O fibrinogênio praticamente não cai. Ó, isso aqui é fibrinogênio. Tá? O que cai mesmo é o fator 8. Mas veja bem, o fator 8 quase a gente não precisa. O fator 8 é aumentar. A gente transfusão de plasma nem é tanto para passar fator 8. O fator 5, sim, pode ser um problema. Entretanto, mesmo no dia 14, né, ele tem aí uns 30%, 40%, o que é o suficiente para fazer hemostase. O fator de von Willebrand não perde. Né? Então, o fator de von Willebrand que se mantém constante. E o fibrinogênio, que são 2 fatores fundamentais, né? Porque aqui o fator de von Willebrand é quem vai proporcionar a ligação da plaqueta ao endotélio flesático, e aqui é o fator da coagulação final. Então, essa amplificação da coagulação vai terminar no fibrinogênio, que não cai muito, e no fator de von Willebrand, que vai proporcionar a hemostasia primária. Veja bem, os 2 fatores finais não são reduzidos. Isso é fundamental ter em mente. Tá? A plaqueta cai substancialmente na primeira semana, mas depois ela se mantém 80 mil por aí. E ela funciona. Ela tem uma atividade hemostática maior do que uma plaqueta inicial. Ela está ativada, ela funciona. E veja bem, a gente não tem o objetivo, como na hematologia é comum, de observar um incremento pós-transfusional. O que a gente quer é que ela funcione naquele momento. E ela funciona. Portanto, até 10, 15 dias, sei lá, ficamos 10. Né? Dá para usar sangue total mantido em geladeira. Bom, o sangue total foi usado, né, no trauma e não houve, ele não foi inferior, quer dizer, um teste de não inferioridade, digamos assim. O sangue total não foi inferior ao uso de hemocomponentes. Em alguns casos ele foi superior ao uso de... Mas a resultante aqui, né, a conclusão é de que ele não foi inferior. Mas veja bem, o lado esquerdo aqui, ele tem vantagem. O lado direito é o hemocomponente que tem vantagem. Em alguns artigos, observou-se vantagem no sangue total. Provavelmente sangue total fresco, já não me lembro mais. Mas a resultante aqui encobre. Então ele cruza o 1 aqui. Não houve desvantagem do sangue total em relação ao uso de hemocomponentes. Certo? Nem na mortalidade em 24 horas, nem na mortalidade em 30 dias. Bom, vamos lá. E a história do sangue total no tipo O com baixo título de anti-A, né? Então, o que esse trabalho aqui mostrou foi o seguinte: 70 receptores não O, quer dizer, nem sei se foram 70, receptores, exatamente, não O, receberam uma quantidade razoável de sangue total. A mediana foi de 60, mas teve paciente que recebeu 4 litros. Não apresentava hemólise, quando o título de anti-A era abaixo de 50. Ou seja, aqui são marcadores de hemólise, bilirrubina total, LDH, tá certo? Isso aqui eu já não consigo nem ler direito também. Potássio, estou falando que é potássio aqui, deve ser potássio, enfim. Não, é potássio, está aqui escrito potássio. Não houve creatinina, aqui é aptoglobina, não é isso? Aptoglobina, tá. Enfim, os desfechos foram similares, mostrando que dá para usar sangue total com baixos títulos. É o sangue universal, né? Então, sangue total, vantagem e desvantagem. É um produto naturalmente balanceado. Vamos falar das vantagens aqui desse lado esquerdo, tá? Vantagem, desvantagem. Olha só. Ele tem a capacidade de transporte de oxigênio, porque ele tem a massa. Ele restaura o bulimia, né? Tem plasma, ele restaura o bulimia. Ele ajuda a corrigir a coagulopatia. Eu mostrei isso, ele tem esse fator da coagulação, em quantidade suficiente. Ele é de disponibilidade imediata, certo? Principalmente no tipo O aí, quer dizer, você nem precisa tipar o paciente, vai? É claro que você vai tipar o paciente, mas você pode liberar antes de saber o tipo do receptor. Você expõe o receptor ao menor número de doadores. O tipo O, de baixos tipos, eu pus 64, depende da maneira como você faz, né, a titulação. Depois
Pode ser o tal de sangue universal. Ele poupa, isso é meio besteira, mas ele poupa o inventário de plaquetas. Você vai gastar menos plaqueta do que você usou sangue total. Você vê que você vai produzir menos plaqueta também, porque você usou, não extraiu a plaqueta do sangue total. Mas isso, na literatura, você vê escrito, né? Você diminui muito o chamado erro administrativo, quer dizer, se o sangue total está ali, bate o título. Praticamente não tem jeito de errar, passar esse sangue no paciente errado, né? Nesse sentido. Tá? Você libera aquele sangue total, independentemente, inclusive, de saber o tipo ABO do receptor, como eu falei. Ele tem um custo-benefício favorável. Né? Umas desvantagens, né? Algumas desvantagens. Ele tem menos plaqueta, eu mostrei isso, mas ainda tem plaqueta que funciona, mas tem menos. Né? Os fatores lábeis caem mesmo, fator 8, e nem tem muita importância cair muito. Mas o 5 tem. Não tem muito filtro disponível que poupe a plaqueta. Veja bem, a gente quer que poupe a plaqueta. Se usar filtro que remove a plaqueta, enfim, você perde esse componente do sangue total. Tem uma validade reduzida para essa finalidade. Para essa finalidade, o tempo de validade, o prazo de validade é reduzido. Mas veja só, você pode recuperar a hemácia dele, viu? Depois de 10, 15 dias. O resto você joga fora, mas enfim, a hemácia você pode recuperar. Eu estou pensando mais no sangue negativo, né? Você não tem disponibilidade de todos os tipos. Você não vai ter sangue AB lá, né? Quase não vai usar. Mas o O, como eu falei, o O é o universal. Claro que tem maior risco de sobrecarga volêmica. Se você errou a mão ali, achou que aquele paciente estava evoluindo, a posição maciça, e não estava, né? Então tem um risco talvez maior de sobrecarga volêmica. Tá bom, ainda tem um risco de hemólise no receptor que não seja O. Tem esse risco. Então é preciso também controlar o volume desse transfusão. Né? Bom, há outros produtos que podem ser usados. Eu fui precipitado, principalmente na hipofibrinogênia intensa, você pode usar. Tá? Concentrado fibrinogênico praticamente não é disponível em nosso meio, na Europa usam mais. O fator 7 ativado não teve comprovação, ele foi usado fora de bula e já se parou de usar isso praticamente. O complexo protrombínico é interessante, especialmente na reversão da anticoagulação por varfarina, talvez até pelos novos anticoagulantes, hein? Ele parece funcionar. E tem outros produtos, a vasopressina, o ácido tranexâmico é muito interessante, o estudo CRASH 2 mostrou benefício. Tem algumas críticas ao CRASH 2, ele está aqui, ele foi publicado 10 anos atrás, então ele mostrou que se usado nas primeiras 3 horas, ele está associado a uma diminuição da mortalidade. Nas primeiras 3 horas, mas depois ele não tem mais benefício, tá certo? E ele diminui a hemorragia, tá? E veja bem, cada braço tinha 10 mil pacientes. Né? Cada braço tinha 10 mil. Mas a maioria desses pacientes não requeria transfusão maciça. Mas, enfim, também não era só isso que estava sendo avaliado. Então, isso aqui estimulou muitos grupos, inclusive aqui no nosso meio, a usar o ácido tranexâmico nessas doses, mas tem de ser feito isso logo de cara. Mas tem estudo mais recente que questiona esse CRASH 2. Mas eu mencionei o CRASH 2 porque ele é muito citado. Né? É um dos trabalhos mais citados que eu já vi. Né? Outros aspectos que têm que ser levados em consideração, isso aqui foi em transfusão maciça, praticamente transfusão maciça. Aqui no HC, né, em transplante de fígado, nós observamos que indivíduos do grupo O acabam recebendo mais, tem uma necessidade transfusional maior do que no não O. Como já foi demonstrado por outros, viu? Isso aqui é hemácia. Tá? Provavelmente porque o indivíduo do grupo O tem 2 vezes menor risco de ter trombose venosa. Isso já está muito bem demonstrado. Né? E uns 20% a menos de trombose arterial. Entretanto, parece que tem um risco um pouco maior de ter hemorragia. A gente sabe que indivíduos do grupo O tem menos fator convergente e tem menos patologia. Então tem um PDPA um pouquinho mais prolongado, né? Tem talvez um tempo de sangramento também um pouquinho mais prolongado. Eu dou como exemplo a mim mesmo. Né? Eu era um controle extremo do TTPA na hematologia. Eu tinha 120, 25, 30% a mais do tempo de protrombina, do TTPA, aliás.
Então, o meu era o limite superior da normalidade. O meu TS, por exemplo, dava 9, o diário, né? 9, 10 minutos, ele era quase normal. Chegou-se a investigar em mim doença de von Willebrand, né? Mas não era. Enfim, isso é o impacto do fator do grupo sanguíneo nos tipos da hemostase. Tá? Então, nós observamos isso aqui em indivíduos num desafio hemostático extremo, digamos assim. Bom, tem outros testes que dão resultados em tempo real, que é o monitoramento por exame viscoelástico, né? O tromboelastograma ou a tromboelastografia rotacional. São os dois testes disponíveis que mostram com o sangue total exatamente o que está acontecendo. Então, quando se guia a transfusão pelo TEG, né, você não precisa usar, quer dizer, quanto mais você sabe do que está ocorrendo, menos necessário recorrer a pacotes transfusionais. Então, eu acho que a adoção desses testes mais acurados e em tempo real vão tornar, talvez, obsoletos esses pacotes transfusionais de que a gente lança a mão, certo? Então, tem um grupo aqui, que é de Denver, do Colorado, nos Estados Unidos, que mostrou benefício, não só eles, mas eles foram pioneiros nisso aí, 5 anos atrás, mostrou benefício nos testes em trauma, porque eles já vinham sendo usados em transplante de fígado, por exemplo. Olha só aqui, o protocolo deles é de Denver mesmo. O protocolo deles que eu achei muito interessante. Então, vejam só, o paciente chegou aqui e foi desencadeado no protocolo de transfusão maciça. Tá? Então, lesão penetrante, fratura na pelve, aquele ultrassom lá, né? O ultrassom do abdômen. Aí você ativa o protocolo de transfusão maciça, que é isso aqui. Ativou, certo? Eles não usam o sangue total, mas eles usam hemocomponentes. Mas aqui a gente poderia pôr o sangue total no lugar. Então, o que eles fazem? Usam 4 unidades de hemácias e 2 de plasma. 4 hemácias e 2 de plasma, para dar tempo de fazer o teste viscoelástico, que é rápido. Portanto, eles podem se dar o luxo de fazer isso e não usar plaquetas. E aí, a depender do resultado do teste viscoelástico, eles fazem uma transfusão mais refinada. Né? Mais refinada, que é isso que está embaixo. Isso aqui é para aumentar as pontas até eles obterem esse resultado que é rápido. Tá? Ele é rápido, relativamente rápido, vai poucos minutos. Você não tem aqui em poucos minutos o aspecto de fibrinólise, que demora meia hora, né? Você vai avaliar a fibrinólise depois de meia hora no TEG, no tromboelastograma rotacional. Então, mas enfim, a fibrinólise não é imprescindível nesse primeiro momento. Então a gente poderia fazer isso e usar aqui o sangue total também, né? Só que a gente não tem o tempo. Eu só mostrei isso, né? Bom, conclusão. Essa é uma entidade distinta, tá? Tem que ser reconhecida aqui, que é a coagulopatia induzida pelo trauma. Ele precisa de um diagnóstico rápido, né? De risco de transfusão maciça, para desencadear os protocolos transfusionais rapidamente. Então você também tem que fazer uma evolução tão rápida quanto possível da hemostasia. Portanto, a hemoglobina e TP rápido podem ser bons indicadores. Tem aquele TP de ponta de dedo, tá? Em locais que não dispõem de laboratório próximo. E o TP, como eu falei, demora 1 hora e meia para ficar pronto. Evitar a solução cristalóide. Protocolo transfusional 1:1, 1:2 aqui, certo? Sangue total, com baixo título de anti-A, pelo menos numa fase inicial, pode ser muito bom, uma boa alternativa. Então eu fiz uma proposta nossa aqui de protocolo de sangue total, tá certo? Eu chamei isso aqui, eu dividi em 2 fases. A primeira de instabilidade hemodinâmica, que foi hemorragia ativa. A segunda, estável, já sem hemorragia estável, paciente já sem hipotensão. Então você faz um monte de exame aqui, certo? Em vermelho os mais importantes, no primeiro momento. Claro que você pode usar o ROTEM ou o TEG, né? Sangue total, quantidade variável de unidades, isso depende de cada serviço. 2, se você já consegue ter esses exames, ou mais. Ou
não ter hemocomponente mesmo, estabilizar o paciente numa cidade menor, intermediária, e encaminhá-lo depois um centro, né, mais de atendimento de atenção terciária, por exemplo. Né? Então você pode atender com sangue total, passar depois para pacote transfusional com hemocomponente, ou não, mantém sangue total, que é uma alternativa, a depender do número, né, da quantidade de... Eu não gosto muito de você adotar esse 3 se você adotou o 2. Né? Exatamente, você adota o 2 para não adotar o 3, mas às vezes esgotou isso aqui, você pode passar para o seguinte. Né? Depois que você atingiu a estabilidade hemodinâmica, você pode fazer transfusões mais refinadas. Né? Hemácia, plaqueta, etc. E tal. Que é isso que está aqui embaixo, que é precipitado. Aqui você tem mais tempo, um paciente mais estável, na UTI, você tem mais tempo de avaliar melhor esses aspectos, não só da hemostasia. Né? Bom, o que eu tinha que falar era isso, eu acho que eu até passei.